Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui no meu primeiro podcast aqui no KrilaCast, certo? E logo de mão quero agradecer aqui o meu amigo Ari, tudo bem Ari? Agradecer Cláudio Cordeiro pela força, o meu amigo Daniel Hoffman que fez a vinheta, o meu amigo Julino que criou a arte e todos meus amigos da Assembleia que trabalham comigo, Giovanni, a Gabi, Timara e toda a nossa equipe, um abraço, Ricardo. E começo hoje o podcast aqui trazendo essa fera que esteve fazendo sucesso e faz sucesso como Totó Bodega e foi o grande nome da novela do primeiro e segundo episódio, para mim que foi como se foi como um filme, né? E para falar de novela comigo eu tinha que trazer um cara que adora novela, uma fofoca de novela, entende de futebol, é ligado em Pantanal no 220, Gênison Viana. Tudo bem, Gênison? Boa noite, Krila. Boa noite ao nosso convidado, Romeu. É um prazer estar com você nesse projeto e muito sucesso desde já. Obrigado. E Romeu, boa noite. ele... E aí, moçada? Tudo bom? Prazer. E aí, bom tudo estar bem? aqui com você aqui. Cara, é um Krila. prazer ter você na Mais estreia uma de vez. hoje aqui comigo e junto nesse primeiro projeto. E aí, galera? A galera que tá aí no YouTube, que tá começando a entrar. Nós estamos aonde? No YouTube? Estamos no YouTube e no Facebook. No Facebook. E eu não sei se no Instagram dá para fazer ainda Tá, hoje, no Facebook. mas em breve. Ok, depois no Facebook, quero ver se consigo colocar no meu Face aí Não, também. depois a gente vai colocar ele na íntegra no seu Facebook. Então, Com beleza. certeza. Um abraço aí pra todo mundo. Pra mim é um prazer estar aqui. Falar sobre a novela é muito bom. Não, novela e Momento. você, né, cara? Opa, Acho que tamo aí. é uma grande estrela que eu admiro muito. Está há muito tempo, né, Gênesis? Muito tempo na estrada. Muito tempo na estrada. É um personagem e- muito importante para nossa cultura mato-grossense. Então, vê-lo na Rede Globo foi muito importante pra gente. Que bom, E maravilha. antes de começar naquela parte que você esteve na participação, não tem a possibilidade assim do Anacleto voltar mais no final? Rapaz, é um sonho meu. Eu rezo pro Bruno Luperi. Bruno Luperi, por favor, volte ao Anacleto. Volte ao Anacleto para ter aquele papo com o Zé Leôncio novamente. Rapaz, olha, porque né, Gênesis? A gente assiste muita novela às vezes e a gente vê que a forma de falar mudou, né? Porque antes era muito gritado e no Pantanal você vê aquele tom de voz diferente. No caso, quando o próprio Marcos Palmeira fala, eu vou a Cuiabá. Você tá entendendo? E você fez a dublagem depois que me confundiu e eu fui ver para ver se ia falar com o Totó Bodega mesmo. Eu vou a Cuiabá conversar com o Totó Bodega. Você acha que deu uma alteração também nesse tom de voz dos atores? Não, sim, é porque tudo. Pantanal é mágico, né? Quando você vai lá, tudo muda, tudo coopera. O clima, o ritmo, tudo isso coopera com a maneira de você ser, com a maneira de falar. Então, os atores que estão lá no Pantanal, eles sempre falam isso, todos os atores que eu convivi lá. Pantanal é um lugar onde você não volta o mesmo. E muitos que estão lá, por exemplo, a Juliana Paz foi e voltou para lá. Ela é madrinha agora do projeto Araras, né? Porque ela quis fazer alguma coisa pelo Pantanal. Eu já faço pelo Pantanal, né? Então, assim, quando você é picado pelo Pantanal, não tem jeito. Tudo muda. E os atores também, no trabalho de interpretação também. Isso muda muito. Esse contato seu com o Pantanal é uma retomada. Em 2020 você participou de uma ação, né, por conta da estiagem. Então é muito importante esse carinho pelo Pantanal, porque a gente sabe como sofre, né? Tem um vídeo seu com os animais sofrendo, então é muito importante termos pessoas como você ajudando o Pantanal em prol de uma melhora, né? Exatamente. Olha, e olha, nessa época que você falou, 2020, foi uma coisa assim que me tocou tanto que eu cheguei, falei para minha esposa e meus filhos, sentei assim, eles falei, eu vou sair de casa 2 semanas, não consigo ficar aqui. Eu vou pro Pantanal. Juntei dinheiro com os amigos, na época, a diária do caminhão era R$ 1.500, um caminhão pipa. E eu cheguei lá na maior crise hídrica enfrentada pelo Pantanal, pelo Corpo de Bombeiro, o Coronel Barroso, grande Coronel Barroso, que ainda está na luta, está até hoje aí fazendo treinamento com os brigadistas, e esse é incansável também.
E eu cheguei lá nesse momento, foi maravilhoso, assim, não maravilhoso a situação, né? Mas foi maravilhoso a chegada, eu com 2 caminhões de 30 mil, 15 mil litros cada um. Eu estava só com 2 diárias, depois eu consegui ficar por mais 60 dias ali. Então foi uma vitória. O pessoal nós chegamos, eu cheguei, fui comemorado ali, porque a água, a hora que nós colocamos água nos courichos, bicharada já chegava assim para beber água. Incrível. E eu presenciei situações assim que me tocaram profundamente. Um lobete que veio beber água no meu balde e não fugiu de mim, depois ficou do meu lado, e ele é selvagem, né? E depois foi um cervo, mais galhado, eu nunca vi um cervo tão galhado assim, que me parou na minha frente assim. Para beber água. E ficou me olhando, ficou me olhando. Eu parei assim e falei, o que ele vai fazer, né? Ele me olhou com aquela serenidade, sem agressividade, sem medo, olhou... Como se fosse um pedido de socorro. Ele virou, bebeu a água ali, olhou para mim, virou as costas e foi embora. Então isso foi fantástico, isso aí foi uma coisa que... Então, eu estive no Pantanal, eu acompanhei o Pantanal nesse tempo, desde quando começou a queimada até agora em mês de maio, num documentário com a TV Assembleia. Então a gente fez um acompanhamento assim de 3 anos para sair o documentário. E... eu vi algumas imagens que você fez, belíssimas. Cara, eu queria você andando a cavalo ali. Eu queria. Vamos ter que preparar alguma coisa assim. E a sua participação assim na novela? Quero que você me fale da repercussão que teve nos dias que você esteve na novela. Porque foi os primeiros 2 capítulos que trouxe essa audiência grande que tem. O princípio de tudo. É o princípio de tudo. E eu vi assim como uma superprodução do início, como se fosse um filme mesmo. Eu até preferia assistir ela depois. Você gosta de ver aquela coisa, em né? 4K, né? E o segredo da novela é a primeira semana. A primeira semana que fisga o telespectador. E a primeira semana foi um show à parte, de fotografia, de atuação, de trilha sonora. Exatamente. Tudo contribuiu para o sucesso que é hoje. Assim, eu me senti honrado. Porque os primeiros capítulos, eles foram todos os atores que estavam lá, né? Eu conhecia já alguns, eu já tinha feito Cordel Encantado com o Renato Góes, já fiz Cordel Encantado com o Henrique Dias, que eu amo o Henrique Dias, é fantástico, ele é super generoso também, e assim, para mim, estar naquela novela e conhecer Irandir Santos, cara, Irandir Santos é um ator que eu tenho como referência. E eu conheci ele ali. Quando eu cheguei na Fazenda Primavera, foi eu e o Tero Queiroz, um ator de Campo Grande, muito gente boa, fantástico, Tero, um abraço, Tero, para você. O Irandir veio nos receber com muito... tinha um vinho dele, ele serviu pra gente, a gente ficou conversando horas. Então, assim, os bastidores da novela foi muito mais caloroso, sabe? É uma coisa que eu vou guardar na retina dos meus olhos. Assim, o Almir Sater fazia uma costela de porco na beira do Rio Negro, tocando cavaquinho como se fosse viola. Então são coisas que só na memória eu tenho. E para mim, estar nessa novela, como eu falei, foi uma honra, porque eu contracenei com o Irandir Santos, é uma referência. Renato Góes, que eu já conhecia ele de outras novelas. O Chico Teixeira eu conheci ali, né? É o filho do Renato Teixeira, gente boa pra caramba. O Fábio Nepo, um grande ator também, e o Tero. Então, assim, e agora os peões ali, Fininho, seu Fernando, que é peão mesmo, tá até hoje lá, ajudando a galera lá. Eles que tocam o gado, eles que reúnem o gado. Dá para perceber que o tempo passou e eles continuam. Eles continuam lá. E também o Eugênio. O Eugênio é o gerente da Fazenda Primavera, que me ajudou na preparação. Eu fui com ele com os peões, fui lá nos mangueiros, fomos fazer vacinação de gado, fomos fazer castração, presenciei ali a marca do gado, um monte de coisa assim, sabe? Foi veneno para carrapato. Então, assim, tudo isso favoreceu a entrar nesse universo, que foi o universo do Anacleto. O Anacleto foi um peão
é um desses peões que ele é amante da lida. Eu tenho que defender o personagem. Então eu entrei defendendo o personagem. Ótimo. Eu também gostei da linguagem que ele usou, né? Não ficou aquele mineiro, né? Não, ficou um cara totalmente da terra. Do Pantanal mesmo. Pantanal. Não fiz o cuiabanês como o Totó Bodega, né? Que é o cuiabanês mais, assim, um pouco mais caricato por causa do personagem. Mas foi aquele cuiabanês ali bem colocado nas sílabas fricativas do tchá, tchê, que tem isso aí. E aí, assim, o Anacleto, ele é um peão amante da lida. Isso já entra a defesa do meu personagem, lógico, né? Porque ele é marrento. Como ele é amante da lida, ele defende o peão, que é o peão. Peão que senta no lombo do cavalo, aquela ciência do peão andejo, livre. Não é peão que arruma cerca. Não, cerca é cerqueiro, meu amigo. Não peão. tem essa história de peão arrumar cerca. Não existe isso. Inclusive, os peões lá estavam do meu lado. A maioria foi contigo, né? Todos os peões estavam do meu lado. Que a maioria foi com o Anacleto. Tinha né? o Bigode, que era o chefe dos peões, ele estava assim, Anacleto tá certo. Anacleto tá certo. Porque peão que é peão não mexe, que cerqueiro é cerqueiro. Peão com gado é peão de gado. Então essa foi uma das encrenqueiras ali, né? E para mim foi bom. Eu tava em dúvida ainda de como que eu abordava esse personagem na primeira cena com o Irandi, porque tinha um respeito pelo Juventino. O Anacleto, apesar de ele estar ali bravo, cansado já de ter que buscar marruá no mato, que foi a primeira, né, o primeiro conflito, o Juventino que chegou naquela terra ali sem ninguém, ele queria pegar boi alongado, porque aquele foi sendo encantado pelo Pantanal, como acontece isso. E ele se transformou com o Pantanal. Então ele não queria mais dominar o boi, subjugar o animal, porque o animal é parte de nós somos parte de tudo isso. Então ele foi ganhando esse espírito que o Pantanal chama você. Você é parte daquilo, você não é dono daquilo. Nós somos parte daquele Pantanal. E o Juventino, ele é esse espírito, essa transformação. O Benedito Rui Barbosa traz muito bem isso. E nessa transformação ele não queria mais gado subjugado no laço. Simplesmente na magia daquele espaço, daquele lugar. E o José Leôncio, ele demorou para entender isso. Anacleto muito menos. Anacleto, ele queria gado para trabalhar. Ele trabalha de gado para trabalhar. Se não tem gado para trabalhar, ele vai embora. Tanto é, quando volta, ele falou, opa, vai precisar de gente, né? Quando voltou, ele viu aquele gado e falou, patrão, vai precisar de aprender nessa lida. Só que aí já era tarde, porque o Juventino já passou o bastão para o Zé Leôncio. Foi com quem ele teve treta, né? Então não teve mais, assim. Mas eu tive uma dúvida, assim, em matéria de interpretação, né? Eu poderia ter abordado de uma outra forma. Eu fiquei, porque ator é foda, ator é um bicho. Eu falei, cara, devia ter feito dessa forma. Você tem liberdade, então, para mudar a interpretação do personagem? Assim? Nós temos, assim, depende do diretor. O Papinha, que é o Rogério Gomes, ele estava aberto. A gente propôs, né? E a gente discutiu ali o que cabia, não podia mudar a história, a gente não pode mudar a história, né? O Anacleto, tanto é que eu pesquisei se o Anacleto era ou não, né? De uma outra história da outra novela, e nem a Rosane Quintais, que foi a produtora da elenco que me chamou, ela falou, Romeu, eu não sei, cara, eu não sei, eu vou perguntar isso, mas assim, ali na conversa, eu vi que o Anacleto, foi um personagem inserido. Ou seja, acho que você também Mais um entrou desafio. pela história, porque você teve um personagem que não existia. Você não teve que estudar, porque a maioria dos personagens que estão na novela, eles tinham lá a novela antiga para assistir. Tinha uma referência. Tinha uma referência. Já o seu personagem, ele foi posto agora, né? Eu não tinha referência nenhuma. Ele era comentado, mas não falava o nome desse personagem. Dessa vez ele entrou na novela, ou seja, uma criação sua. Ele Exatamente. Ele era comentado, né? Porque ele era comentado. Eu tinha visto o Zé Leôncio comentar desse Anacleto. Exato. Ele comenta do Anacleto, mas o Anacleto não aparece. Não aparece. Não aparece, entendeu? E dessa vez o Bruno Luperi resolveu colocar o Anacleto, né? E aí, quem será o Anacleto? Quem? Eu mandei meu material para lá, para Rosane Quintais, eu gravei no celular, fui na fazenda do Edésio, lá em Mimoso, peguei um cavalo dele, né? Edésio, um abraço, Edésio, obrigado. E aí eu gravei com o meu sobrinho gravando no celular, assim, né? Falei, dei uns toques mais ou menos, como que a Globo gosta de enquadramento, tal, a tensão da câmera se aproximando, que dá essa tensão mais na interpretação. E gravamos, e eu pedi um texto pro Lourenço Falcão.
Lourenço Falcão, eu falei, Lourenço, manda um texto de um dilema de vaqueiro, mais ou menos assim, assim, assim. Aí ele, tá bom, Romeu. Ele mandou um texto pra mim. Só que ele mandou uma novela, né? O Falcão... Falcão é... Aí eu peguei e readaptei aquilo num monólogo, né? Que era exatamente um conflito com o patrão. Né? Nem eu sabia que eles queriam isso. O Lauro Macedo falou, Romeu, até manda um vídeo aí. E eu mandei pro Lauro, mandei pra Rosane Quintais. Aí foi imediatamente, assim, a hora que eu mandei, eles já me responderam. Ou seja, eles fazem uma prova, como se diz, Gênesis? É uma seleção. Uma seleção. É uma seleção. Eles selecionam, eles recebem vídeos de atores. Eu tenho atores já cadastrados no cast da Globo. Eu sou cadastrado na Globo. E aí eles pedem para aqueles cadastrados mandarem vídeos, novos vídeos, dependendo do perfil, né, do personagem. E o Lauro Macedo, ele pegou e me ligou. Falou, Romeu, manda um vídeo aí para mim, mais ou menos assim, assim, assado. Falei, ok, beleza. Mas eu já estava em busca disso, porque eu tenho que estar nessa novela, é meu perfil, fala da minha terra, fala do meu povo. Eu quero ter voz para eu poder defender melhor nossa terra, nosso Pantanal. Porque quando a gente tem voz, a gente traz olhares para cá. Exatamente. Né? E o Pantanal, ele precisa de olhares para cá. Esperar que seja um ponto de mudança da Globo. Essa questão de quem é da terra, quem vive essa realidade, interpretar o personagem. A gente tem várias novelas aí com problema de escalação de elenco. Novela que passa na Bahia, sem baiano, novela que é temática chinesa, sem chinesa. Então esperar que eles façam novelas com gente que é da terra, com gente que vive essa realidade. Você falou do respeito ao Pantanal, a gente vê o próprio Jove, que é do Sudeste, quando chega no Pantanal não consome carne, mas entende da realidade que trata o animal e começa a consumir por causa da Juma. Olha só. Aí, ó, entende novela. Ah, tô falando. Então, e isso, inclusive, eu acho, por exemplo, que tinha que ter muito mais. Tem poucos atores daqui da região interpretando, certo? Tem, eu acho que deveria ter mais. Deveria ter mais, por exemplo, pelo menos na parte dos peões ali, alguém que seja ligado. Porque você nota que a hora que ele tá andando a cavalo, dá uma diferençazinha, certo? Na hora do galope, você vê que os atores não têm aquela afinidade. Eu até queria galopar, certo? sabe? O único momento que eu tive de galope de em cima do cavalo... Foi na entrada da novela que você tá tocando gado dentro da mangueira, né? Dentro do mangueiro, Aquela cena ali, cara, você vê o enquadramento dela, o enquadramento e a perspectiva da cena, a fotografia, incrível. E o som. Você tem que assistir em 4K, Gênesis. O som, a hora que quebra aquela... Certo? E o diálogo dele junto, você sente o tom da voz batendo, porque é muito bom. Eu acho que, para mim, se eu não me engano, não sei se eu estou enganado, mas acho que é a primeira novela produzida em 4K, né? Certo? Pelo Globoplay. Nós tivemos Cordel Encantado. Ela foi, não sei se é 4K, eu não entendo muito. Cordel Encantado, foi 24 frames, aquela... Cordel Encantado, ela foi produzida linguagem de cinema. Ela foi linguagem de cinema, mas ela foi a primeira, se eu não me engano, produzida em Full HD. Full HD. Full HD 23 então frames. Essa é. E já essa era com 20, e essa também é 4K 23 frames, certo? Pela velocidade. E eu gostei da perspectiva de drone usada nela, certo? As cenas. Antes as cenas era só muito passado de boi, e essa não. O drone se encontra com os atores com a cena, uma coisa muito bem produzida, certo? Na sua cena, por exemplo, ela é usada duas perspectivas de lado, a câmera mais baixa, uma iluminação perfeita. Que bate, e o som, né, Gênesis? A gente trabalhava com uma janela de luz lá. Então, assim, a gente pegava o avião para ir pro set, saía da Fazenda Primavera mais ou menos umas 10 da manhã, almoçava na Fazenda Barranco Alto ou numa outra fazenda lá, Rio Negro, e a gente começava a gravar 2 horas da tarde. A janela era das 2 às 5. 5h30 estourando. Que é o melhor horário para você ter a luz. É uma luz porque a luz da tarde para você filmar não é legal, certo? Ela escurece, o céu fica mais cinzento. Então, pelo horário dela, ela gravou na parte das 10, que você pega um céu totalmente azul, certo? E não dá muita sombra. E era fácil de rebater a luz, né? Isso. E tinha a ver com as luzes do estúdio que eles iam usar aqui, entendeu? Então era tudo cronometrado, tudo planejado, pensado. A estrutura é muito grande, assim, foi fantástico. A Fazenda da Primavera é muito, muito boa. É do Almir? Não, a Primavera não. Do Almir era uma outra, não lembro o nome da Fazenda do Almir.
Mas nós ficamos na Fazenda Primavera, gravava na Barranco Alto, na Rio Negro e na do Almir. Então eram 4 fazendas ali à disposição. Hoje já não está gravando muito no Pantanal, né? Ele está mais no estúdio, né? Sim, eles voltaram agora, recentemente, para gravar o casamento do Jove. Né? Eles voltaram lá. Olha, Eles adiantaram as gravações do Pantanal por conta da pandemia que está voltando com tudo, então eles adiantaram as gravações para poder gravar em estúdio. Só que, na minha opinião, as gravações, quando a gente vai pro Sudeste, quando a gente sai do Pantanal, a novela cai um pouco de qualidade, né? Então, a gente sente que muda. A gente sente a temática. E o Romeu falou dos atores, né, do Irandir. O Irandir faz Amor de Mãe, o Álvaro, um personagem bravo, um corrupto. Ele vem em Pantanal e faz esse ator espetacular. A gente vê o tamanho e o quão bom é o ator com essa mudança. A gente não lembra do Álvaro, por exemplo. Exato, inclusive a participação dele em Tropa de Elite, certo? Que ele faz uma participação fazendo e um professor contando os números de mortes ali, como que é a cadeia. Ou seja, para mim acho que foi um dos primeiros trabalhos dele que eu admirei, a entrada dele em Tropa de Elite e essa participação em Amor de Mãe também. E aí ele volta na novela como o Zé Lucas de nada, Zé Lucas né? de Então, nada. assim, A hora que eu olhei, que falei, não lembra em nada o primeiro exato. personagem. Eu até comentei com ele aqui no ele Instagram. Ele conseguiu baixar a idade assim, da maneira do... Ou seja, é um puta ator, né? É um outro ser que habita ali, né? O corpo. Só que assim, ele tem ainda, o que favorece é a herança do ancestral. Né? Porque o Juventino é o vô dele, então tem uns traços ali, isso favorece ele, inclusive como na composição, perfeito, e ele não lembra nada o Juventino mesmo, realmente não. Como foi o seu contato com a atriz que faz a Muda, que é de Mato Grosso? Então, eu não conheci, eu não encontrei ela lá. Não encontrou? Não, porque assim, ela entra na segunda fase da novela. Isso. Então assim, foi bem dividido isso em função da pandemia. Os atores da primeira fase, principalmente dos primeiros capítulos, foram tudo separado, foi tudo em blocos, para não haver uma aglomeração, né? Então, primeiro se formava uma bolha, a gente tinha todo um critério para entrar lá, tinha um prazo para poder tirar a máscara. Eu cheguei lá, fiquei uns 3 dias de máscara, depois do 3º exame, aí eu tirei a máscara, né? Mas eu ficava de quarentena lá. E aí, assim, eu tive contato com o Renato Góes, com o Zé Leôncio, com o Chico Teixeira, com o Fábio Nepo, né? Essas pessoas aí. E a Bruna Lismeyer também, que chegou lá. E a que fez a Filó, que é a Letícia. Fez a Filó nova. Né? Essa atriz também, eu fiquei com ela lá. Mas a Bela, não. A Bela... De boa, tá? Ficou com ela lá... não, fiquei com ela lá conversando, porque conheci ela lá. Né? A Bela, eu conversei com ela pelo Instagram, porque eu ia no ar os capítulos, a gente tava... Você já conhecia ela, né? Não. Não conhecia? Não conhecia ela. Eu acho que ela não é conhecida aqui. Não. Eu acho que a Bela, ela foi fazer um teste para Malhação e não gravou Malhação. Foi. Se não me engano, foi isso, né? Ela me falou aqui que ela saiu daqui com 15 anos e foi para São Paulo. Uma questão para ser modelo, né? Uhum. Essa questão de ser atriz veio depois. Aí ela fez um teste lá para Malhação, só que não deu certo por causa da pandemia, suspenderam a gravação de Malhação e ela ficou em stand-by. E aí estavam precisando dessa personagem na época, e aí encaixaram ela para Muda. Ou seja, foi um golpe de sorte do destino muito bom. Né? Para ela é excelente isso, eu acho que o ator tem que contar com isso, né? Tem que contar com a sorte, com o momento certo, tem que estar preparada para isso, para a hora que aparece. Isso faz parte, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu rumo. Que bom que o dela veio assim, né? E é uma cuiabana que está lá. É uma cuiabana que está lá. E ela cai na graça dos públicos com o papel como muda, não falando. Então, a expressão da atriz conta muito. Uma grande atriz, tinha um potencial muito grande, e quando ela começa a ter falas, a novela cresce mais ainda. Fora que o elenco que ela contracena é muito forte também, né? Então isso favorece a atriz. Muito forte. Ali o pessoal foi bem legal, um pessoal bem bacana. Apesar de ter gente ali que não são atores, né? Por exemplo, o Levi, que é o que fez que agora morreu, né? Com a piranha. Qual que é o personagem? Eu esqueci o nome do personagem. Vou procurar agora, mas essa cena, inclusive esse episódio bateu recorde, 33 pontos de audiência, e é o produto mais assistido. Esse produto foi o mais assistido em 2022 na TV brasileira. E tanto que eu busquei no YouTube essa cena da piranha antiga, que
também foi a mesma cena, Sim. ela você coloca lá, ele aparece que tem 3 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Olha Essa só. cena antiga, o pessoal tão comparando as cenas de agora com Com as cenas com antigas. as cenas antigas. É que tem uma referência da novela muito forte muito também, né? forte. Em 1990 a novela foi muito boa. Muito boa. Só sei que pra mim, gente, pra mim é bom estar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui no Olha aí, Leandro Lima, Levi. Levi Leandro Lima. Levi Leandro Lima. É, o Levi. Exatamente. Então, assim, ele é modelo, né? Ele era modelo. E acho que é o primeiro papel dele também. Também. Eu quero Giovanni. O Giovanni tá aqui, boa noite. Giovanni Assis, né? Giovanni É isso? Assis, Ana Rita Lana. Tem aqui Ariana Martins. Jennifer. Olha, Ariana Martins. Ariana Martins, Jennifer, Pereirinho Drone, Rodrigo Dias, Rodrigo Letícia Dias. Markman, Edivaldo Viana. Ana Rita Lana Pazinato, Olha aí. Josi Ferreira. Maravilha. Obrigado aí Tem alguma pela pergunta aí, audiência. Gênesis? Por enquanto não, só elogiando o bate-papo, a conversa e falando que é fã do seu trabalho, querido. Olha, muito obrigado. Ó, Maravilha. pessoal, você pode fazer a sua pergunta, tá? E não se esqueça, viu? Se você puder se inscrever no canal, dá um toquinho no sininho para receber as notificações dos próximos podcasts e deixa uma perguntinha que ele vai responder no final aí. Respondo sim, manda aí. Pergunte o que você quiser de Romeu, da novela, do Totó Bodega. Agora, por Né? falar em novela, você acompanha a novela, né? O tempo todo. Olha, pra dizer a verdade, ser bem sincero, não. Não. Eu não tenho acompanhado, eu tô envolvido com um monte de coisa ao mesmo tempo. E acompanha, sim, alguns capítulos. Por exemplo, essa questão do Levi aí, eu fui lá e busquei no Globoplay e olhei. Né? A Bela, quando estreou, entrou também, eu acompanhei ela. Aí eu postei no Instagram lá, galera de Cuiabá, vamos acompanhar a nossa Cuiabana agora, tal. Eu né? vi essa postagem. sua. Porque é pra incentivar a nossa Cuiabana, né? E, assim, eu vou vendo esses pontos, assim, sabe? Que são os principais, assim, que eu acho que é legal a gente ver. Eu vou acompanhando. Eu não sou de assistir muito televisão. Certo. Eu faço, mas não sou de assistir. Tá vendo aí? Isso, inclusive, Romeu, você fez várias novelas, você participou de várias novelas. Cordel Encantado, você teve uma participação maior. Foram 20 capítulos. do Foram Cordel 20 Encantado. capítulos, você esteve sempre ali entre os principais. Sim, certo? E você teve 2 capítulos apenas em Pantanal. Mas a diferença do reconhecimento que você recebeu em Cuiabá, no shopping, nos lugares, nas promoções, foi diferente desse Cordel. Totalmente, E apesar que, se você totalmente. analisar, Cordel Encantado teve uma audiência incrível. Certo? Teve. Você acha que agora que teve um reconhecimento maior pelo seu trabalho de Pantanal? Eu acho que sim, porque assim, a novela Pantanal teve uma repercussão mundial. Mundial. Eu sempre falei que eu recebi do Japão, recebi dos Estados Unidos, recebi de Portugal, recebi dos outros estados aqui do Brasil, parabenizando gente que me conhecia e que morava em Mato Grosso, né, e agora estão fora do Brasil. Então, assim, o pessoal se sentiu em casa e foi uma sensação de pertencimento que eles tiveram em me ver lá muito grande, e isso me deu uma satisfação muito grande também, sabe? Foi. Eu falei, cara, é gostoso sentir isso, sabe? Sentir que eu represento um povo, e eles se sentirem representados comigo, né? Não é só eu querer. Porque você não representou Cuiabá, você representou o pantaneiro. É, você representou o homem do Pantanal, exatamente. o cowboy do Pantanal, É. certo? Não foi só o Cuiabá. Isso eu senti, cara. Eu senti o carinho nas mídias sociais. O pessoal me ligava. Eu saio na rua, onde eu não fui ainda, onde eu vou, as pessoas que me encontram vêm me parabenizar pela novela ainda até hoje, pela participação. Isso é motivo de muito orgulho, Romeu. fantástico. Inclusive, que a Fernanda Fidelis falou que a conversa está maravilhosa. É motivo de muito orgulho ter mato-grossenses, cuiabanos fazendo essa novela. E essa diferença da repercussão de Cordel Encantado para Pantanal é uma simples questão. Cordel Encantado é uma novela das 6. O produto das 9 é o produto que mais rende na Rede Globo. Então chama muita atenção. A Rede Globo vende. São as novelas que eles mais vendem. Então, 1, 2 capítulos vai chamar muita atenção. Fora que a produção é muito boa. E essa questão da valorização cultural, a gente teve um especialista em teledramaturgia
que Claudino Maier que falou, né, que aqui em Mato Grosso o Pantanal caiu na graça dos públicos porque a gente convive com essa realidade. É a nossa realidade, exatamente. Só que ele só pecou em falar que lá no Sudeste o pessoal não vê onça na rua. Aqui a gente também não vê onça na rua, mas a gente entende da importância da nossa fauna, da nossa flora. Me lembra muito o Mangueira em 2013 falando sobre Cuiabá no desfile. Totalmente errado. Totalmente errado, A gente também não topa com onça na rua, não, aqui. Pra gente ver onça, você vai lá pra Porto Cercado e olhe lá, você vai ver onça lá também. Às vezes você dá sorte de ver elas passando na Transpantaneira, que eu já vi. Eu tinha um colega meu, o Robson, que é do Rio, um ator, que a gente tá fazendo a série Entre Longes agora, gravando aqui, e ele queria ver onça. Aí ele pegou na folga da série. Ele foi 2 vezes pro Pantanal, na segunda que ele conseguiu ver a onça, no último dia antes de vir embora, entendeu? Ele ia sair frustrado daqui sem conseguir ver a onça. Falei, tá aí, ó, não é tão fácil ver onça. Não é tão assim. fácil, mas de 2, ou seja, 50% das chances. É isso. Romeu, você é ator de novela, série, filme, teatro, o que você prefere fazer? O que eu prefiro? Olha só. Não, o teatro é a base. É assim, não tem como assim. O teatro ele é mágico, ele é imediato, ele é na hora. A troca, você vê a reação. A troca de energia é ali, é efêmero, não tem como errar. O segundo depois você não volta mais, entendeu? É assim, é muito na hora. Eu gosto do teatro, mas assim, hoje eu estou bastante apaixonado pelo cinema. O cinema, eu tenho namorado muito o cinema. Eu gosto muito do cinema. Eu acho que o cinema, a televisão também, mas são linguagens tem poucas diferenças. Agora sim, conta a diferença aqui que tem do cinema. É que assim, o cinema, cara, primeiro, quando você trabalha um filme, vem uma obra fechada. Na obra fechada, você consegue ver o início, o nascimento e o final daquele personagem. E aí você consegue trabalhar ele com uma maneira mais um conteúdo mais íntegro. Você pesquisa mais, ele é mais burilado, é como se fosse um diamante mais lapidado. Na novela, você tem um ritmo, porque é indústria. Então você tem ensaia, grava. O personagem, às vezes, você pega ele como participação, por exemplo, que eu fiz mais participação, mas onde eu peguei mais personagens, que foi em Cordel Encantado, já fiz o Jacinto, agora fiz o Anacleto, no Deus Salve o Rei fiz o Aníbal. Então, assim, esses eu tive mais ou menos como desenhar eles, mas você não tem muito tempo para desenhar, entendeu? Você é chamado, te dão um papel, você vê onde que você entra, onde você começa e a hora que você começa a falar. Aí você tem mais ou menos um conceito do que você vai ser pela história. Aí você começa a buscar. É muito um trabalho bem solitário, bem seu, bem do ator, quando a gente vai e entra num projeto como participação. Eu só tenho um contato com o produtor de elenco que me chama e que a gente conversa e ele me passa algumas coisas para eu poder pegar, assim. Quando eu fui fazer Fina Estampa, por exemplo, foram 2 capítulos, mas assim, eu peguei um caminhoneiro e aí a Márcia Andrade, que é muito bacana, ela que me cadastrou na Globo, ela falou assim, Romeu, o caminhoneiro, só vou te dar um toque, o primeiro capítulo não entrega tudo. Faz como se você fosse ser um pedófilo. Eu assisti essa cena. Mas depois você entrega. No outro capítulo você entrega. Ou seja, só esse toque dela já me deu um outro ar. Você, aparentemente, quando as pessoas vê o personagem ali, eles já acham que é um pedófilo. Mas no final que vai ver que é um cara totalmente diferente. Porque eu encontrei o menino perdido, o caminhoneiro encontra o menino lá perdido, e chama ele para entrar no caminhão. Se eu não me engano, foi você contracenou nessa cena com Renata Sorrah. Renata Sorrah. Aí eu fui entregar Alguém ligando. É minha irmã, Rosângela. Manda um abraço para ela. Um abraço, Rosângela, valeu. Então, assim, eu entreguei para Renata Sorrah. Quando eu cheguei para entregar, já no segundo capítulo, na conversa ali no caminhão, sabendo da avó dela, aí eu já fui entregando que esse caminhoneiro era um cara legal, entendeu? Mas a princípio não, porque a novela cortou comigo. Cara, quando eu assisti... O gancho do outro capítulo foi comigo, então assim,
é pra deixar aquele suspense, não entrega. Você me passou isso. Quando eu assisti essa cena na novela, Muita gente falou, Romeu, você vai fazendo papel de cara, mal. eu falei, não pode, não pode. Romeu, por favor. Ele vai ser pedófilo, cara. Vai pegar o menino. Mas ali. você entregou bem, entregou bem. Inclusive o personagem seu também de Cordel Encantado, ele entregou muito bem as cenas. Se você chegou a assistir Cordel Encantado? E o legal é que a gente vê diversas novelas de diferentes horários, sempre com uma característica do personagem. Isso é muito legal. A gente conhece o Romeu, conhece o Totó, mas a cada personagem a gente conhece o novo personagem do Romeu. Isso é muito bom e mostra o quão bom o Romeu é. Você também chegou a fazer novela na Record. Fiz. Bicho do Mato. Isso, Bicho do Mato? Em 2006, Bicho lá em do- 2006. A gente tá falando isso aí. de 17 anos, né? 16 anos. Caramba, foi isso aí. Qual é a diferença de uma novela da Rede Globo para uma novela da Record? A gente que assiste gosta de falar, né? Mas você como ator, qual que é a principal Qual a diferença? produção, na produção ou no tratamento, na direção? Eu não senti muito, não. Não? Porque assim, primeiro, eu gravei Bicho do Mato, o Luiz Antônio Rocha, que me escalou. Luiz Antônio Rocha tinha me escalado para Malhação, na Globo. E ele era produtor de elenco da Globo, e ele tinha saído da Globo e estava fazendo Bicho do Mato na Record. Aí eles vieram aqui, inclusive foi ali na TV Gazeta, que é Vila Real hoje, né? Ali que ele estava fazendo a seleção do elenco. Então ele fez uma seleção de elenco local aqui. E como eu estava aqui, eu mandei meu material para ele, ele me viu e falou, Romeu, vem aqui. Eu fui lá, ele me deu esse chalaneiro, esse personagem, né? Chalaneiro. E assim, eu não senti diferença em si acho que eu trabalhei muito pouco, então, com a Record, para eu poder ver isso aí. Mas eu acho que não, a Record estava num ponto... Foi 2 capítulos só. Eu contracenei com o Roberto Bom Tempo. Cara, Roberto Bom Tempo, olha... Maravilhoso. E Roberto Bom Tempo. você pega uma época das novelas Record, que é uma época assim de áurea, né? Porque E depois o Rodrigo Bangkok, né? Acho que é Rodrigo Bangkok o nome dele, o Pedro Bangkok, Rodrigo Bangkok, que é o loirão bonitão lá. Eu contracenei com esses dois, assim. Foi legal, bacana. A gente ficou hospedado num hotel em Cáceres. Então, assim, normal, tinha recurso para produção, assim como a Globo tem recurso para produção. Quando eu assinei o contrato para fazer Pantanal, eu fui convidado para fazer 20 capítulos de Reis. A Maria. Reis inclusive, quem me contou isso foi a Isa, a mãe da Isa, me contou que o diretor que seleciona, inclusive a Isa pode até entrar nos próximos capítulos, disse que gostou muito do ator e já estava pensando... Ela falou assim, parece que o diretor vai chamar ele, viu? Romeu. Era um personagem chamado Temembé, era um filisteu que ia E ser. diz que a tonalidade de voz é a do personagem que eles procuravam, cara, entendeu? Então, aí a Marina falou, Romeu, você já assinou? Eu falei, já assinei com a Globo, vou ter que ir lá gravar. Aí assim que eu voltar, se der, eu volto e já vou direto pra lá. Ela falou, mas nós precisamos de 1 mês antes de preparação. Eu falei, cara... Não vai dar, então. Eu já assinei contrato com a Globo. E na Globo você teve uma preparação mais ou menos de quanto tempo? Assim? Não, na Globo a preparação eu me preparei. Você se preparou? Eu me preparei. Você já sabia que ia fazer o personagem? Eu sabia que era Quanto tempo Anacleto. você ficou sabendo que já tinha... Eu fiquei sabendo que era Anacleto, fiquei sabendo... Olha só, eu mandei o material, foram 8 meses de escalação, eu fui escalado, 8 meses eu gravei. Você me falou até, olha, se der certo aí, pandemia. eu vou estar em Pantanal. Eu falei, eu falei eu tenho pra você. certeza, cara. Que Eu falei pra você, estar. né? Falou pra falei mim. pra você. Então, aí quando ela me escalou, falou, Romeu, você tá escalado, aguarda que a gente vai gravar. Falei, daí até eu gravar foram quase 1 ano, foi 8 meses. Por causa da pandemia, por causa dessas histórias todas. Aí ela não sabia ainda que personagem ia me dar, mas acabou me dando o Anacleto. Foi 2 capítulos só. Mas tá bom, sou grato por isso, 2 capítulos maravilhosos. E os 2 capítulos tem 1h07, né, Gêmeos? Isso. Os 2 capítulos, os 2 primeiros capítulos, ou seja, você pegou a melhor parte, que foi a estreia. Porque Pantanal estava sendo muito esperado, porque a Rede Globo ela tinha reprisado algumas novelas, né? E a última novela que antecedeu Pantanal, ela não tava com aquela audiência. Uma novela fraca. Uma novela exato, muito fraca. Grande elenco, uma novela muito fraca, ó, não pelo elenco, mas pelo roteiro. Mas Pantanal
todo mundo estava esperando o Pantanal. Até porque em 90 foi um grande sucesso, então todo mundo estava esperando o mesmo sucesso, só que ela consegue ser melhor do que 1990. Com certeza. É Porque porque- estava carente de uma grande novela. Mas eu acho que os recursos hoje propiciam isso também, né? Exato. Os E recursos os de recursos estão totalmente filmagem, diferentes de tudo. filmagens. Agora sim, a receita Benedito Rui Barbosa deu certo. Pode esperar que vem ou Rei do Gado ou Renascer. A Globo tá dando um spoiler dentro de Pantanal, não sei se você reparou, certo? Não reparei, não. Alguma coisa o cara fala de Rei do Gado, ou seja, eu acho que vai ser Rei do Gado por 2 spoilers. Eu vi uma camiseta do Jove escrito, certo? Aham. É, Tem muito a ver isso aí. certo. Então, assim, isso. E outra, eles estão dando spoiler, aí ó, tem uma cena lá que ele fala lá, se achando o Rei do Gado. Ou seja... E assim, a gente tá na fita aí. Se Deus quiser, vindo mais um remake, a gente tá aí na fita. Quilila, Tati Digital parabenizando o Romeu pela carreira longa. Obrigado, Tati. O Edivaldo falou pra ele imitar um pouquinho do Totó Bodega. E aí, rapaz, aqui o Totó Bodega acabou de sair de uma boa. Clonaram o Instagram dele. Rapaz, por falar em clonar isso, clonar, agora me fala como que conseguiram clonar. Alguém mandou um código pra você, chegou e falou, mandou cara. alguma coisa, conta como que aconteceu. Meu essa povo é o clonagem. seguinte, se mandar um link pra você, não entra no link, não entra de jeito nenhum, link nenhum. Pode ser amigo, né? Mas foi de amigo, foi Mas de esse amigo acho que foi clonado, né? Foi clonado, o amigo foi clonado. Eu tava ali mandando, porque olha, a Totó Bodega entrou com algumas campanhas, né? Namorada de aluguel, Namorada de aluguel que bombou, assim, as mulheres mandando foto pra Totó fazer namorada de aluguel, porque Totó faz uma postagem com as mulheres e tal, namorado por um dia de aluguel, você nunca mais passa dia de namorado sozinho. E também tava o Catapiqui, o Piqui Preto tá aqui, essa música aí bombou, tá? Se eu não me engano, estourado. acho que tá com 500 mil, né? 500 mil visualização. Tava com 350 350 mil visualização mil no Facebook, no Facebook. né? Então, assim, tá bombando. Eu Tá acho que estourado. passou já de 300, tá quase 500 mil. já. E eu tava ali, cara, ó, mandando, tá? De repente eu vi um amigo falando assim, entra nesse link aí pra me ajudar aqui a fazer uma linha de transmissão, uma coisa assim, uma lista de transmissão. Nossa! Aí eu falei, peraí, agora não dá, daqui a pouquinho. Aí passou. Aí, 2 horas depois, novamente, você tem tempo agora, sabe que você pode mandar pra mim? Aí eu falei, tá bom, peraí, manda pra mim. Ele mandou, eu acessei o link. A hora que eu acessei o link, perdi contato. Nossa! Eu falei, pô, aí sumiu, eu não conseguia mais postar nada. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Nunca tô piqui mais. Nada, nunca tem mais piqui, não vi mais namorada de aluguel, mais nada. Aí me ligaram, assim, algumas horas depois, me ligaram, Romeu, acho que hackearam seu Instagram do Totó. Falei, por quê? Porque Totó tá vendendo televisão. Falei, o quê? Queima de estoque. Queima de estoque, Totó tá fazendo isso, nem me falou, né? Televisão 4K, R$1.300. Rapaz, iPhone 11 Pro, R$2.600. Até eu queria. 55 polegadas TV, R$1.300. Falei, rapaz, até eu quero um negócio desse. Aí eu fui indo, cara, foi um desespero, porque eles bloquearam, eu não recebia notificação pelo meu Gmail, não conseguia acessar o meu telefone, mandar código pelo meu telefone, nada. Aí o pessoal da Showmano Digital, posso falar aqui, né? Claro. Inclusive aqui, ó, o Mundo Empreendedor falou, chamando digital com Totó é muito bom. Legal. Aí, ó, o Showmano Digital, ele me deu o maior apoio, me ofereceu ajuda, ficou comigo no telefone, falando várias formas ali. E aí ele, pesquisando, encontrou um outro e-mail meu, que é o totobodega7@gmail, né? E aí, lá, quando eu consegui acessar isso aí, lá tinha o telefone meu, e aí eu consegui começar a receber código pelo telefone. Aí eu, novamente, resgatei esse e-mail, e por esse e-mail eu consegui entrar no Instagram, lá no suporte, e falar que eu fui clonado. Aí ele mandou... Aí outra história. Aí ele mandou, o Instagram manda um negócio pra você fazer um vídeo, né? Falando que é você. Falando que aí você tem que falar assim,
Vira o rosto pra cá, vira o rosto pra lá, vira o rosto pra lá. E eu fiz 3 vezes, cara. Só que esqueceu de caracterizar com Totó, né? Não, eu fiz como o Romeu. Não é você. O Instagram falava assim, Não é você. Deu erro, não aceitamos a sua imagem, não sei o quê. Eu falei, mas como, cara? Sou eu. Sou eu. Aí o rapaz do Chamando Digital falou, meu Romeu, mas você fez como o Totó? Eu falei, não. Nossa. Tem que ser Totó. Aí eu fui lá, pá, botei Totó, peguei o celular e... Pronto, bateu. Rapaz. Aí eu falei, rapaz, olha só, rapaz, Totó já virou ser meu. Tá vendo? Não tem jeito. Você, ou seja, tá vendo? Até o Instagram reconhece. Que o Totó é o Totó. O Romeu é o Romeu. É o Romeu, não tem, cara. Aí eu consegui, deu o quê? Deu algumas horas depois, eu resgatei minha conta. Aí quando eu voltei pra minha conta, cara, tinha um monte de gente. E aí, já vendeu esse aqui? Eu quero essa aqui, ó, Totó, eu quero essa aqui. Falei, peraí, é golpe. Aí quando eu falava é golpe, ele falava, meu Deus do céu. Eu falei, você não pagou não? Não paguei. Falei, então não paga. Manda dinheiro pra Totó. Mentira. A Tati Digital tem que ser o Totó fazendo isso. O Totó precisa de umas aulas de tecnologia. Precisa. Qual que é a dica que o Totó deixa? Validação em 2 etapas. Validação em 2 etapas. Eu tive que fazer isso. O Chamando Digital falou, Romeu, faz validação em 2 etapas e tal, mas o próprio Instagram já orienta a gente a fazer isso, né? Aí eu fiz validação em 2 etapas, tranquilo, beleza, agora acho que tá tudo certo, né? Aí eu fui só respondendo as pessoas que estavam querendo comprar. Eu falava, não, é golpe. Já vendi. Né? É golpe. Vou achar que é uma peça. Eu quero essa mesa, tá barata. Uma mesa, rapaz. 6 lugares assim, com tampo de vidro, R$600. Nossa, rapaz. Aí eu falei, não, é golpe, não pá, pelo amor de Deus. E consegui responder várias pessoas, né? Eu acho que... Geladeira. Mas teve uma pessoa que caiu, que foi o Antônio, que ele falou, Romeu, é que eu vi ali, eu repassei já. Aí eu falei, primeiro ele falou assim, ixi, fedeu, porque eu repassei. Falei, então, Sara esse fedor aí, repassa aí, passa meu áudio, faz o BO, porque eu tinha feito BO também. Né, ele foi correr atrás também, porque, olha... Eu vi, cara, eu falei, Totó, eu vou querer essa TV. Espero que quem caiu tenha comprado um ferro a vapor, que é mais baratinho. Deus me livre, rapaz. E esses caras, eles viram empresa, né? É uma outra forma de roubar, de assaltar, organização. de furtar. É uma organização. Se eles fazem 1.000 desses por dia, se 2 entrar, eles faturam aí 10 mil por dia. Então, assim, a gente tem que ficar atento mesmo. Se receber link, confirma. Liga pro amigo, confirma. Não compra coisa muito barata. Já pensou um iPhone por R$2.000? Não existe isso, não compra. Porque às vezes o seu amigo manda aquele link pra você, não é seu amigo, esse amigo seu já foi hackeado, certo? Não, exatamente. E quando eu entrei no Instagram desse meu amigo, ou é um fake do seu amigo. Tava os mesmos anúncios, ele foi hackeado. O seu amigo também tava vendendo. Ele deve estar no desespero, igual eu. Vai ter que falar pra ele procurar o Showmano, né? Vai ter que falar pra eles colocar Chamando Digital. E era um pessoal lá da comunidade de ferro, lá em Poconé. Um abraço aí pro pessoal. Falar nisso, ó, Totó Bodega vai estar no Lava Jato Fênix, em Poconé, dia 26. É festa do Catapiqui. Olha, por falar em Catapiqui, me fala desse sucesso. Essa música aí, não sei como que pegou, né? Pegou. Até o Zezé tava cantando ela. Você conhece o Zezé Silva? Zezé Silva. O Zezé Silva. O embaixador do... Claro, o Zezé Silva. O Zezé Silva tava dançando essa música em Poconé quando eu conheci ele lá. Não, mas então, essa música ela é da banda Nova Versão. Aí assim, eles estavam tocando em algum lugar, assim, numa noite cultural lá, e alguém filmou e tinha um rapaz dançando. Fazendo coreografia. Ele tinha tomado umas e outras, ele tava fazendo ali. Aí mandaram o vídeo pra mim. Eu peguei aquela música, junto com o cara, né? E lancei o desafio e Totó dançou também. E lancei o desafio do Totó Bodega, a dança do Catapiqui. Vamos ver quem dançar e manda pra mim. Rapaz, foi assim uma febre. Eu recebi vídeo de Porto Alegre, de Goiás, do pessoal da Bahia, recebi vídeo de Rio Grande do Sul, então assim, que foi Porto Alegre, que eu já falei, na Curitiba, então tava aqui em Mato Grosso inteiro, Pascoal Ramos, Poconé, e tem vídeo ainda, um monte de vídeo aqui,
de gente dançando catapiqui, mandando pra Totó Bodega. O último que eu recebi aqui foi lá de Porto Cercado. Eu fiquei sabendo de 3 semanas atrás dessa música, porque no intervalo da rádio o pessoal, vamos dançar catapiqui. Eu falei, o que é isso? Hã? Daí mostraram a Você música. dançou? Eu não dancei, mas o Alisson e a Anil dançaram. Ah, dança. É o Eu queria ver desafio o- do Totó Bodega, a dança do catapiqui. Você vai desafiar o Gênesis a dançar? Cara? Eu desafio agora a dançar a dança do catapiqui. Horrível. É o seguinte, você tem uma participação em várias novelas, tá? Isso aí a gente sabe. Mas qual é a vida? Ou seja, a sua vida daria um filme hoje, no caso? Minha vida? É. Acho- E onde começaria? E quem interpretaria o Romeu? Não sei, acho que meu filho, Heitor, interpretaria Romeu. Minha vida daria um filme, assim. Começaria no Cochipó do Ouro. Cochipó do Ouro. Cochipó do Ouro, é. Filho de herói da Segunda Guerra Mundial. Olha, conta pra gente aí. É, Conta não. pra gente como que seria então um É filme. porque meu pai saiu lá do Cochipó do Ouro só pra ir pra guerra. Pegou o navio, foi pra Itália. Matar gente. Nunca matou ninguém. Voltou. Casou, teve filhos. Dos 6 filhos, o mais caçula, Romeu. E aí o Romeu acabou virando artista, que ele nunca... O único artista na família é Roberto. Que é Roberto Luciado, meu grande amigo. Roberto Lucialdo. Acabou virando artista e... Só que assim, né? Até eu virar artista foi uma luta. Porque assim, meu pai sempre falava assim, isso aí não enche barriga de ninguém, meu filho. Vai trabalhar. Aí aquela história, né? Você tem que... Eu cresci, eu sou da geração X, né? Então assim, é uma geração que enfrentou ali uma mudança da informatização e a gente tem essa barreira a ser enfrentada. E, além da informatização, também outros aspectos, né? Que é aquela questão de família, que você cresce, você tem que trabalhar, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que ter responsabilidade. E a arte nessa época daí para cá, ela era vista não como uma profissão, ela era vista como algo... De vagabundo, por exemplo. Era quem é ator, quem é atriz, é maconheiro, Perdendo tempo. um maconheiro. é perca de tempo. E a gente enfrentar tudo isso, mas com um grande anseio de alma, né, de ser, né? Então, assim, é uma barreira aí, você vai enfrentando. Quando realmente isso aconteceu, foi bem depois já. Então, assim, daria um filme, sim, daria um filme. Tá, então vamos contar vamos começar a contar. E daí, como que foi para você começar a fazer teatro? Ou você entrou na parte de ator? Eu comecei fazendo teatro ainda no ginásio, no São Gonçalo. Depois fui para a faculdade de Educação Física, fiz oficina de teatro lá na UFMT. E ali eu encontrei mais ou menos mais um meio, assim, de pessoas que faziam aquilo e viviam daquilo. Carlinhos, eu já Luiz Carlos Ribeiro. Luiz Carlos Ribeiro, eu já fiz oficina de teatro com Carlinhos Ferreira, e o Luiz Carlos Carlinhos Ribeiro. Ferreira, Mauri Tangará. Mauri Tangará A Mauri também. Tangará você conhece, Conheço. né? Eu fiz o primeiro curso meu de teatro, foi com a Mauri Tangará, em 1990. Aí, ó, então 90 não, 88. E eu fiz vários trabalhos com a Mauri Tangará. Inclusive o Renan, você Renan conhece de Muriez, o foi Renan de o Muriez. Renan que tinha um contato muito grande com a Mauri. Isso. Então foi aí que eu comecei a fazer teatro na época dele e veio nesse grupo que eu conheci o Carlinhos, Luiz Carlos, certo? Luiz Carlos Ribeiro. Então a gente foi fazendo. E o pessoal falando, a Claudete Jauri também. Sim. Aí ela falou assim, olha, você tem jeito, meu, vai indo. Eu fui indo, fui fazendo. Aí eu ganhei o festival de teatro, gravei meu primeiro vídeo em cinema, ganhamos o festival de cinema. Aí não parei mais, fui fazendo naquela luta. E aí eu casei cedo, né? Como eu casei cedo, eu tive que sustentar, tive filhos 15 anos depois de casado. Mas aquela coisa de você manter família e muita responsabilidade. Foi uma coisa que o meu pai me deu muito, né? Nossa família. Meu pai é muito reto, muito certo, muito honesto. E a gente traz isso como princípio. Então, assim, eu sou casado até hoje com a mesma esposa, Mônica, 32 anos, 33 anos de casado. Que maravilha. Tenho 2 filhos. Mônica deve estar assistindo. Um abraço, Mônica. Um abraço, Mônica, meu amor. E assim, isso é muito bom hoje. Isso me dá base e me dá credibilidade. Porque assim, eu prezo pela família, mas eu sou ator e a gente pode ser
artista sem precisar fazer coisas que não se devem ser feitas, entendeu? O artista é um trabalho tão honrado como qualquer outro. A arte, inclusive, ela salva, a arte educa. A arte ela tem tanto valor quanto soja. É um produto tão válido quanto você vender ações de soja, você vender ações de arte. A arte ela gera emprego. A arte ela muda as pessoas, ela faz o ser humano ressignificar a sua vida. Ela se enxerga, ela é espelho para a sociedade. Então, o ser humano não vive sem arte. E nós consumimos arte 24 horas. Você consome arte assistindo um filme, você consome arte vendo um livro, ouvindo uma música. Você consome arte em todos os espaços que você está. Então não tem como falar que a arte ela é algo que não deve estar na vida do ser humano. Impossível isso. Olha, um corte. Um corte muito bonito de ver o Romeu falar isso. Eu compartilhei a arte do podcast nas minhas redes sociais. Eu sou egresso do curso de radialismo do FMT e muitos estudantes de cinema e de rádio vieram falar que já trabalharam com o Romeu nos sets, elogiando como é bom trabalhar com você e que você possa servir para muitas mais inspirações aí. Experiência, né? Obrigado, essas novas gerações. Obrigado. Muito obrigado. Eu gosto de trabalhar, eu trabalhei agora, fiz uma série, né, da Samantha Codibella, com Marcelo Bis, com a Bárbara Varela, a Ana Araújo, que é a produção, então assim, e uma galera aí que veio de fora. Entre longes. Então, eu gostaria que você falasse, inclusive você estava, até a barba que você estava usando... do personagem. Desse personagem. Do Conta coronel. pra gente desse trabalho seu. O personagem foi o Coronel Inácio, que é um trabalho da Samantha Codibella que é baseado, é ficcional, é baseado na enfermeira Raquel, eu esqueço o sobrenome dela. Ela é sueca, que ela veio pela Cruz Vermelha para cá na década de 50 e veio para Várzea Grande e Rosário Oeste, fazendo trabalhos sociais, né? E aí ela enfrentou muita resistência do coronelismo na época também, porque ela mostrava um lado bem precário da comunidade dessa região, e ela ia para a Suíça com fotos e tal para trazer dinheiro, e isso incomodava muita gente. Então essa história dessa mulher guerreira que veio da Segunda Guerra Mundial e veio para cá e continuou esse trabalho, é um trabalho quase assim, como que eu posso dizer, é um sacerdócio dela, né, de ajudar o ser humano. E é uma mulher, né, na década de 40 para 50, ou seja, imagina o que ela não enfrentou de preconceito, de dificuldade, de um monte de coisas. E tudo isso é muito válido ser falado hoje em dia. E a Samantha Codibella, ela preza muito por essas coisas, ela é muito forte nisso. E qual foi a participação sua? A minha foi o Coronel. Foi o Coronel. Agora foi o contraponto dessa... Então, conta como que era o personagem do Coronel. O Coronel eu construí esse Coronel, por isso que eu falo a diferença de série, de cinema. Exato, de set. Inclusive, na caracterização sua, dá para perceber que ele... Claramente que ele é um personagem assim dos anos 50, dos anos 40, que ficou bem caracterizado. Exato. Então ele era um dono de garimpo também, né? Ele tinha poder político e econômico na região. Então, assim, construir esse personagem, você não tem que construir um personagem específico para aquela história. Mas eu construo ele de forma que aquela história seja uma passagem da vida dele. Então eu construo uma vida pregressa dele e eu construo uma vida pós aquela história. E aquela história é uma passagem dessa vida dele. Aí sim você tem um personagem conciso, entendeu? Você faz o arco dramático dele, em toda a história, onde que tenha um ponto de virada na história dele. Todos esses trabalhos, quando você tem um filme em cinema ou em série, é bom de se fazer, porque você começa do começo para o fim. Você faz toda a trajetória, você sabe onde você pesa, onde você inicia, onde você só passa, entendeu? Onde para você intensificar ali. E aí propicia você também a distanciar de todos os outros que você faz. Cara, você passa a ser você como o Coronel. Você entendeu? Não é você assumir uma outra personalidade, não é isso. É você, mas é o que tem do Coronel em você. Porque todos nós temos nossos lados, né? Exatamente. Todo ser humano tem seus lados. Acontece que quem não é ator não olha para esses lados, né? Na verdade, esses lados aparecem na relação com o filho, na relação com o outro, na relação com a mulher, na relação no trânsito, né? Eles aparecem, esses lados. Só que a gente
como ator, nós estamos atentos a todos esses lados. E quando nós precisamos de um personagem, nós aumentamos a lente que nós precisamos olhar em determinado lado desse. E assim, todos nós temos isso. E quando a gente faz uma personagem, não que o coronel seja mal, entendeu? Ninguém escolhe hoje, por exemplo, eu vou nascer, vou acordar hoje e vou ser mal. Ninguém escolhe isso. Né? Ou você, simplesmente isso, você faz o que é o personagem com todas as suas dores e com todos os seus sabores. Deixa para que as pessoas que veem você decidam se você é mal ou não. Porque o mal vai estar na pessoa que está vendo, ou o bem vai estar na pessoa que está vendo. Então, assim, toda essa riqueza do personagem, por exemplo, você tem que ser um ator que tem uma vivência para poder emprestar aquilo ao personagem. Olha aí. Essa jornada do personagem é muito legal de a gente ver e de analisar pela sua descrição como é a jornada assim, do personagem em diferentes histórias. Então o Coronel Inácio tem isso, né? Ele tem uma virada ali, tem um momento que ele se pega, ele tem uma vida pregressa, que ele viveu ali no garimpo, veio do garimpo, ele veio de baixo, hoje ele tem esse poder todo, então ele tem um medo, porque todos nós temos medo. Temos um medo. Porque isso é humano, então o que é humano tem que aparecer do personagem, entendeu? E tem ideia de quando vai estar disponível? Não, assim, não sei, está sendo montado hoje ainda a série, está sendo montado. E a Samantha já deve estar trabalhando no roteiro da segunda temporada. Olha que bacana. Então foi uma série. Foi uma série. Uma série. 10 episódios. 10 episódios. E por falar em série, você tem uma série que está na Amazon, viu, gente? Cidade Invisível. Cidade Invisível, certo? Porque na Cidade Invisível, cada episódio é uma história, certo? É um personagem. É um personagem, certo? E no final... Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Eu gostei muito do roteiro dela, que você pensa que é uma coisa, quando chega no final você consegue entender que tudo vai se encaixando. A Globo fez a série Justiça assim, em 2016. Cada semana era de um personagem e no final as histórias se cruzavam. Então Cidade Invisível lembra muito Justiça. Justiça. Cidade Invisível, não é aquela Cidade Invisível que aborda o folclore, né? Que é com o outro ator lá, eu não sei o nome dele. Não é esse aí. É uma outra Cidade Invisível. Você encontra na Amazon, se você é assinante da Prime, certo? Você vai lá e procura Cidade Invisível. Tá, inclusive, ele na capa. Eu tô na capa. Eu tô como primeiro personagem, que é o Edmilson, né? Que exatamente. Ele é vítima do trabalho escravo no Brasil, aborda os trabalhos escravos, as várias vertentes do trabalho escravo. E o Edmilson, ele é vítima do trabalho escravo da madeira, da extração madeireira, na Amazônia. E a gente gravou aqui em Cotriguaçu. Tem outro amigo nosso também. O Sandro Lucozzi. Grande Sandro Lucozzi, grande ator nosso, grande diretor, professor de teatro lá da IFMT também. Agora, uma outra participação sua na novela que me chamou a atenção, certo? Vamos ver se eu lembro, você vai saber. Foi depois que você gravou, depois que você fez Cordão Encantado, você fez uma outra participação, certo? Eu acho que eu não sei qual foi. Deus Salve o Rei 2018? Deus Salve o Rei. Certo. Deus Salve o Rei. Foi uma participação pequena, mas uma participação bem notada também, sua. E você está totalmente diferente, que eu tive uma dificuldade para reconhecer. Que legal. Mais pela voz mesmo, entendeu? Eu fiz o Aníbal, que ele fazia parte do... Opa, tô batendo no microfone. Fiz o Aníbal, ele fazia parte do time do Rodolfo, acho que é isso, Rodolfo, que é o Rômulo Estrela. E o personagem acabou sendo morto, né? Porque ele ajudou o Rodolfo a se safar. E ele foi um dos personagens que foi morto lá. Foi bem bacana fazer Deus Salve o Rei. Muito bom, muito bom. E a outra participação sua também foi fazer um papel de policial, né? Fiz, cara. A primeira participação minha foi Carga Pesada, né? Carga Pesada. Estênio Garcia e Antônio Fagundes. Aí depois veio Malhação, eu fiz um policial, que quem estava comigo na cena, ele é famoso da área do humor, o Benedito Santana, eu acho, o Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, ele era o meu policial. Eu era o policial principal, ele era o policial. Eu era policial 1, ele era o policial 2. Mas teve um outro policial recente que você fez agora, nas novelas. Se eu não me engano... Fiz Fina... Foi 6? Não foi Fina Estampa, foi Belíssima.
ou foi Belíssima, acho que é isso, Belíssima. Foi recente. A Adriana Esteves. Exatamente, que você contracenou com a Adriana Esteves. Ela tava com dinheiro no carro e tal. Prendeu a Adriana Esteves. Olha aí. Exatamente. Tá vendo como que é? Ô, Gênio, você vê como que tá a nossa participação? O pessoal Chega tá com uma alguma hashtag pergunta? aqui, dança Gênesis, a dança do Cato. Meu Deus! Aqui não, mas depois nas suas redes sociais pode até disponibilizar Érica essa dança. Nascimento, Amor de Papai, Olha. Amor de Papi, Érica Nascimento, hashtag Dança Gênison. Meu Deus, Gênio, isso aí é repercussão. Dança Gênison. Romeu arrasou em Pantanal. Obrigado. Carol Isa Venturoso falando isso. Isa Venturoso, obrigado. Isa Venturoso, a atriz que fez a novela. Ela participou da novela Gênesis. Gênesis. Isso. Isa. Maravilha, parabéns, Isa. Que tomara que você volte em Reis também, né? Desejando muito sucesso ao podcast. Essa novela Reis aí, Obrigado. eu tenho que voltar a conversar com o pessoal lá, porque ficou de eu voltar em outro momento da novela, porque eles estavam no primeiro momento, né? Aí ficou de voltar em outro momento. Vamos ver como que vai ser. É isso aí. Estes vírus invadem o celular. Eu odeio de Elmo falando. Cara, esses vírus não é vírus aí. Isso aqui foi sacanagem mesmo. O pessoal mandou um link e eu aceitei. Pegou aquele momento, né? Eu tava num momento muito fácil, né? Agora, Gênesis, uma coisa que você gosta agora que é futebol, né? Por Gosto exemplo. muito. Tivemos uma polêmica logo no início, quando o Cuiabá subiu para a primeira divisão, notoriamente que aparece o Cavalinho do Fantástico, correto? Foi. Mas aí o Cavalinho do Fantástico apareceu falando mineiro, né? Mineiro, E aí, o que aconteceu? Depois da polêmica toda que criou nas redes sociais aqui, quem que foram chamar, Gênesis? Quem? Quem? Conta como que foi essa história. Totó Bodega deu uma consertada no Cavalinho do Fantástico. É assim, Inclusive foi o próprio Tadeu Schmidt, né, que entrou em contato contigo. Foi Tadeu Schmidt. Isso aí, eu vi a conversa, entendeu? Num grupo, fizeram um grupo do WhatsApp, né? Foi isso? Foi isso. E aí o primeiro que não, era O Tadeu montou um grupo chamado Cavalinho. Ele falou, Romeu, aí nesse grupo vai estar vai estar o Kiá Rodrigues, aí a gente vai estar conversando. O Kiá Rodrigues é o cara que... Ele faz todas as vozes do Cavalinho. Então o Kiá Rodrigues é um puta artista, cara. E ele é um cineasta de... aquele... emoting, né? Aquela que vai montando fotos com várias, assim, ele anima a semente, faz animação. Como que chama esse tipo de animação? Nossa, por favor, se algum amigo lembrar Aí você por fala. favor. Ele é muito bom nisso, cara, muito bom nisso. Ele é fantástico. E além disso, ele faz todas as vozes do Cavalinho. E aí eu vi aquele Cavalinho daquele jeito e falei, cara, ele não vai saber falar de cuiabanês, nem a pau, ele tá confundindo, né? Porque é aquela coisa da prosódia que o pessoal da Globo tem, né? É um padrão de prosódia que eles adotam, ou é mineiro ou é interior paulista, quando não é nordestino. Então, as outras regiões ficam difíceis. Cuiabá, por exemplo, então é uma. O nosso linguajar é único, o linguajar cuiabano é único, não tem outro. Aí eu peguei e ofereci ajuda para ele no Facebook. Né? Aí o Tadeu, nesse meio tempo, eu acho que ele mandou pro Tadeu, o Tadeu nesse meio tempo entrou em contato com a Globo aqui, e a Globo aqui pediu meu telefone para passar pro Tadeu. Falei, pode passar. Aí o Tadeu me ligou, falou, ô Romeu, beleza, você pode dar uma força pra gente aí no Cavalinho, você é um artista tal, foi indicado aí. Falei, maravilha, eu dou sim, eu já tinha falado até com o Kiá, né, Rodrigues. Aí eu conversei com o Kiá Rodrigues e a gente foi trocando. Quando foi para fazer a volta do Cavalinho, era para ser muito legal essa volta do Cavalinho. Inclusive ia fazer homenagem ao Totó Bodega. Só que aí entrou o Palmeiras, cara, nesse Mundial. Foi um momento que o Palmeiras ia ter um jogo do Palmeiras. O Palmeiras ia disputar o Mundial, não é isso? É isso? Mundial em fevereiro. Aí o Palmeiras entrou, rapaz, e azarou o Totó Bodega. Brincadeira, Palmeiras, rapaz. E foi muito importante essa preocupação do Fantástico, porque a gente tá falando aí de um hiato de 35 anos sem time de Mato Grosso na Série A. Voltamos aí ter o Cuiabá, voltou a representar. O Cuiabá que nem tinha 20 anos. Exatamente. Representa, eles não se preocuparam em representar o nosso Cavalinho. Mas ainda bem que deram um jeito. A Fernanda Fidelis mandou aqui, stop motion. Stop motion.
Obrigado, Fernanda Fidelis. Aí você não estava lembrando disso. Minha namorada, inclusive. É? Ah, vendo? Fernanda Fidelis. Olha, no Facebook, Cornélio Borghetti, boa noite, Quilila, Giovana Urban participando, Éder Reverdito. O Delina perguntou aqui pro Romeu se ele conheceu o Almir Salles. Conhecia o Almir Sater, conhecia. Mato Grosso do Sul, ele que tá morando em Campo Grande hoje. Cara, Exatamente. Inclusive, acho que Quem tá morando em Campo Grande? Delina. O Delina. Delina? Opa, ô Delina, tudo jóia? Inclusive, você comeu o churrasquinho do Almir Salles. Ele faz um churrasco bom? Conta pra gente aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Assim, ele é muito simpático. Cara, o Almir Sater é nós, assim, não tem... Ele é peão, sabe? Ele anda do jeito só de camiseta, chapéu, chinelo. Ele tava lá, quando ele chegou lá, ele tava ajeitando a chalana dele, que ia participar da novela, a chalana. A chalana, inclusive, é dele, né? É dele. Aí estavam decorando ela, fazendo toda a produção nela e tal. E aí a gente, num final de semana, a gente foi na fazenda dele, na beira do Rio Negro lá, pra comer costela de porco. Romeu, Marcos Antônio dos Anjos falando que não sabia que o Romeu tinha tanta participação na TV assim, parabenizando a sua preocupação em valorizar a nossa cultura. Maravilha, obrigado, Marcos, obrigado. Eu tenho, graças a Deus, deve ser umas 15 ou mais participações. Eu tive essa grata satisfação de conhecer o pessoal da Globo hoje já me conhece, quando tem perfis assim semelhantes, eles chegam já a me mandar WhatsApp. Eu tenho contato com o pessoal, né, com o Luciano Rabelo, que hoje ele era produtor de elenco, já passou a gestor, então assim, é muito legal. A gente vai formando uma rede e eles vão tendo a confiança no trabalho da gente. Agora eu quero fazer uma novela inteira. É isso que eu quero. Agora você tem que participar de uma novela que, ou seja, pegar um personagem principal, um dos principais pelo menos. Porque, eu prefiro. Porque é o seguinte, se for analisar, na verdade, gente, nós temos um grande ator aqui, cara, uma grande participação. E que faz tudo. Faz cinema, tudo. faz teatro. Faz cinema, faz teatro. Faz. E outra, A gente faz. não é por falta de talento, cara. Nem um pouco. É falta de oportunidade. Oportunidade. E tu quero mandar um abraço aqui também, que tá aqui no meu WhatsApp, o Cleitinho tá assistindo. O João Oliveira, pra você, mandando um abraço. João Oliveira. Tá falando pra você voltar no programa dele. Vai voltar. Ô, João, vambora. Você falar com o diretor dele. Vou falar com o diretor dele. A Gabi Cavac tá assistindo a gente. Giovanni Assis tá assistindo com a turma toda lá em Alta Floresta. Obrigado, Giovanni. Alô, Alta Floresta. O Daniel Hoffman tá assistindo também. Alta Floresta tem Olha teatro. só, a Tigresa disse que tá assistindo, rapaz. Nossa A Senhora. Tigresa falou que tá assistindo. Boa estreia, obrigado. O Marcos, que trabalha na Assembleia comigo também, falou que tá massa. A Ana Paula disse que tá muito chique você. Tô muito chique. E a Ana Paula, ela mora em Poconé. Ela tá dizendo aqui que você representou muito bem. Obrigado, Ana Certo. Paula. Ó, Tota Bodega vai estar em Poconé dia 26, viu? No Lava Jato Fênix, com a banda nova versão no concurso do Catapiqui. É concurso. A Ariana tá assistindo, tá uma maravilha. O pastor Marcelo tá assistindo também, diz que Maravilha, tá bom. maravilha. Diz que assistiu também em 4K. Olha, Ó. que maravilha. O Ayrton, ele é de Macaé, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Macaé. É. Abraço aí, ó. Ele falou, você tá cobra como apresentador. Agora esse talento do seu lado, o cara é muito bom. Eu também assisti Pantanal. Ele tá assistindo. Obrigado. Ele disse que mora no interior, que é Macaé, e tá acompanhando a novela. E, A novela tá linda, né? e disse que Novelão. seu personagem marcou porque ele reconheceu. Opa, obrigado, hein? O Olha Munhoz, só que massa. o PRF Munhoz da PRF, ex-PRF aposentado, Munhoz, tá assistindo também. Munhoz, grande Tá muito Munhoz. bom. O meu amigo DJ Pitbull diz que tá show o podcast. O Juarez Fiel diz que tá ótimo, tá assistindo. Maravilha. A Josi tá assistindo lá de Brasília. Alô, Josi. Tá. Daniel Meneghini diz que tá ótimo, ele tá assistindo. Que massa. Alan Pop tá assistindo lá em Porto Velho, Rondônia, tá bom. Araújo Cantor tá assistindo em Colíder, tá muito bom, tá gostando. A Silvana, lá do Camelô, diz que tá assistindo, tá legal. Camelô, um abraço aí pra O todo mundo aí do Shopping Tripa, Popular. lá de Tripa. Peixoto de Azevedo, certo? Ô, Tripa! Mandar um abraço pra você. O Vitor Lima, doutor, advogado, disse que tá qualquer coisa, chama ele com o advogado que ele resolve. Então, Vitor Lima, vamos conversar lá com o Zé Leôncio pra voltar na Cleto aí. Que lindo. O Leandro, meu sobrinho, também disse que tá assistindo. A Itimara,
Sabiá Ribeiro diz que vai narrar você de boia. Vai, Sabiá, Narrador. manda pra nós. O Juarez Júnior aqui no YouTube falou: sentado na rodoviária de Brás Norte com destino à minha cidade, Cuiabá, e assistindo. Maravilha. Marcos Antônio falou que queria fazer um cast do Totó Bodega do Xodito. Tati Digital falando que admira Totó muito a Bodega, humildade do ser Xodito. humano, Romeu Benedito. Maravilha. Obrigado, Vinícius, lá da Favo de Mel, em Barra do Garças, está assistindo. Caramba, rapaz. Ele falou que agora ele colocou energia solar e está assistindo pela primeira vez A novela. A novela. Maravilha. Ah. A novela O André, tá bombando. O André Michel, jornalista, está assistindo. Abraço, Está André. acompanhando. Abraço. A Dimar diz que está um sucesso o podcast Ó, e ele aqui tá admira o Romeu. Facebook aqui, a Clarice Vieira, o Alan Borges, Eloá Pimenta, grande atriz, estava comigo na série Entre Longes. Está fez acompanhando? Fez a Dona Olha. Domingas. Eloá, um abraço, Eloá, pra você. Já convida ela, né? A Eloá tá convidada aqui pro podcast, viu? Pode vir pro podcast. O Altieri Dalles também, que é ator, tava comigo na série, foi o capanga do coronel na série. Clínges Miranda, Que São ele é Tomé lindo. da Bahia, tá participando também. São Tomé da Bahia, um abraço José à Bahia. Paulo de Colíder diz que tá muito bom o podcast. Talita da Cruz Vermelha. Alisson de Colíder. O Alisson, Alisson. ele é compositor e ele é cowboy. Olha, Certo? rapaz. Ele diz que se maravilha. você se enquadrou num personagem que ele adora. Maravilha. Certo? que Dorcelina de Colíder também está assistindo. Deixa eu ver mais dois aqui para fechar. O Vandinho Munhoz da TV Cidade Verde diz que tá top. bom. Um Ascaína. abraço, Vandinho. A Anne também está assistindo e é isso daí. E eu acho que Maravilha. é uma maravilha. É muito bom quando a gente tem alguém que tem uma cultura, certo? Alguém que saiba interpretar, certo? E você hoje é esse ator. Obrigado. Então a gente torce muito que você tenha um papel muito mais abrangente, que tenha pelo menos mais capítulos, que não seja 20, né, gêneros? Que seja a novela toda. Porque era E bom. possa construir uma história dentro da Exato, novela, como você exato. falou. porque Exato. você também abriu um leque para atores daqui da nossa região que começa a te procurar. E aí, Romeu, como que eu faço para chegar pelo menos num capítulo? Sim. Agora conta pra gente se você prepara alguém, se você tem dá algum curso de teatro para as pessoas. Não, eu não dou, porque assim, eu não dou porque eu não tenho tempo mesmo. Eu sou muito. Minha vida é muito corrida. gente. Você tem um emprego também, né, além disso, né? Agora Eu trabalho na Secretaria de Fazenda. Tá vendo? Né? Na Secretaria de Fazenda, eu trabalho com gestão por competência. Ou seja, trabalho com pessoas e eu desenvolvo pessoas. Inclusive, esse é um outro ramo também. É outro personagem. Outro personagem. E que eu uso com Totó Bodega, em empresas. Por exemplo, tem a empresa Saúde Livre, um abraço aí para dona Rosane Argenta e Dr. Fábio Argenta, que eles me adotaram ali na franquia deles e a gente trabalha com Totó Bodega, colocando humor, levando o trabalho em equipe com foco em resultado. Então isso está sendo muito bom. Inclusive eu já estou pensando em montar um produto disso para vender para as empresas, né? Isso está dando certo, vai dar certo, eu acho. É um projeto meu. Eu tenho um projeto com Totó Bodega que é um filme, um curta-metragem que já está pronto. Só falta eu conseguir encaixar ele numa lei aí, num edital para fazer. E com o Romeu Benedicto eu tenho intenção de voltar num monólogo, que é o Serafim, eu tenho vontade de remontar ele, mas eu estou tentando conversar com a filha do Dick para me autorizar, né, do Ricardo Guilherme Dick, que esse é um conto do Ricardo Guilherme Dick. O Dick não é do Falcão? Não é o mesmo? Do Lourenço Falcão? Lourenço Falcão que estava fazendo? Não, eu não sei, ele faz Ele sim, fez, ele faz. inclusive, ele tem. fez um filme do Dick. Fez, um fez. filme, é um documentário do Dick, Fez. o Lourenço Falcão. Cerimônia do Esquecimento, acho. Exato. É. Você também fez uma peça de teatro que ficou muito tempo, inclusive no Teatro da Assembleia Foi o Legislativa. Belarmino e o guardador de... Ah, não, no Teatro da Assembleia? Exato. Não, no Teatro da Assembleia, não. Nós ficamos... Foi Lua mas esse Cuiabá dos Meus e Amores. Cuiabá dos Meus Amores. Que você veio fez. umas atrizes de fora, tal. É da Exato. Carlina Jacob. Isso. Cuiabá dos Meus Amores é um texto do pai dela, que ela remontou e conta, né? A história de Cuiabá, de alguém que vem de fora e tem um cuiabano que se seroneia essa pessoa e mostra Cuiabá. Ela acaba se apaixonando por Cuiabá, pela Lu e pelo cuiabano. Exatamente. E agora conta da sua peça também que você fez, inclusive, que o o Belarmino do Guardador de Belarmino. Ossos. Apresentamos Chapada dos Guimarães, Curitiba, Mostra Contemporânea e uma temporada na Europa. Essa temporada na Europa que foi uma temporada muito boa. E essa peça é do Ricardo Guilherme Dick, do Amauri Tangará, baseada no conto do Ricardo Guilherme Dick, que é o Banzo.
e foi readaptada. Você, E inclusive, acho que teve uma peça que você chegou a ir para Portugal, né? foi essa. Foi essa peça. Foi né? essa. E a outra do Ricardo Guilherme Dick foi o Salário dos Poetas, que também foi uma dramaturgia entre Brasil e Portugal. A Mauri Tangaray e João Brits do bando. Aí nós Olha, essa ficamos- trajetória dá um filme, hein? Tô falando para você, se for O contar a lado história profissional, do Romeu, artístico, pessoal do Romeu. Esse lado aí, e foi um lado bem, assim, foi bom artisticamente, mas o lado pessoal foi sofrido, mas a gente entende por que isso, né? Meu filho tinha acabado de nascer, minha filha tinha 3 anos. Minha filha tinha 3 para 2, 2 para 3. E meu filho tinha acabado de nascer, ele tinha 1 mês de nascido. E eu fui para Portugal, fiquei 4 meses em temporada. Quando eu voltei, peguei meu filho no colo, ele não me reconheceu. Então aquilo para mim foi um choque, assim. Eu lembro até hoje do olhar dele, do olhar de medo, de susto, ele me vendo no braço, né? Peguei ele assim, ele não me reconheceu. Pô, ficou 4 meses longe, né? Nem me viu, aí foi me ver depois. Minha esposa ficou com as crianças nesse tempo. Esse foi desde aí, cara, eu nunca mais, assim, viajei. não ficou aquele tempo todo, 4 meses, 2 meses Nunca mais fora. peguei trabalho para ficar... Pantanal você ficou 1 mês? Não, 2 Pantanal fiquei 20 dias. 20 dias. 20 dias, fiquei fora. A série agora eu fiquei também, fiquei uns 10 dias, mas assim, eu ia e voltava, gravava em Santo Antônio, gravava em Santo Antônio de Leverger. Quando eles foram gravar na aldeia lá em Campo Novo de Parecia, já não eram minhas cenas, então eu não precisei. Mas não fiquei tanto longe assim, eu não fico mais longe. Da outra vez que eu fui para fazer Cordel Encantado e Malhação, eu mudei pro Rio. Mudei pro Rio e levei eles. Ficamos morando no Rio lá. Cordão Encantado, você ficou um tempo. Morei no Rio e levei as crianças. Não dá mais. Agora, se você olhar, Gênesis, com quem que ele contracenou em Cordão Encantado? Se ele fala os nomes de quem, você lembra de quem que você já contracenou em Cordão? Tanta gente que hoje, antes não era, mas hoje é... eu contracenei com eu não lembro o nome dela, cara, agora. Eu sou foda. Cauã Raymond foi parceiro de cena. Osmar Prado foi parceiro de cena. Bruno Galhaço. Osmar Prado, que hoje faz o Velho do Rio, faz o Velho do Pantanal. Rio. Faz o Velho do Rio, Osmar Prado tinha uma experiência muito bacana com ele lá em cena. Foi bacana demais. Foi um exemplo de generosidade. Bianca Bin, verdade. Eu não lembrava o nome dela. Bianca Bin é uma outra atriz que eu não lembro o nome dela, é o Aramis Trindade, que é amigo meu hoje, a gente troca e-mail até hoje, né? O Domingos Montanher, que a gente ficou amigos, mas ele morreu em Velho Chico. E assim, cara, Henrique Dias. O próprio Henrique Dias, Henrique né? Que Dias, esteve contigo em Pantanal. Henrique Dias. Maravilhoso. Grande ator. Grande. Ele e o Chico Dias, os dois. Os irmãos, né? Uma os dupla dois espetacular. Eu amo o trabalho deles, né? E assim, cara, é muito bom conviver. E o bom é o seguinte, é que nós temos atores aqui em Cuiabá, bons atores. Tem muitos atores em Cuiabá. E quando a gente vai lá e convive com os atores, convive com aquela realidade, convive com aquela grandeza, porque a Globo é uma grandeza de produção, de trabalho, de estrutura, que assusta, entendeu? Só que assim, eu me sinto muito confortável. Quando eu entro no set de filmagem, no estúdio lá, parece que eu estou em casa. Não me assusta, nada me assusta. Mas assim, olhando de fora, é assustador a grandeza e a estrutura para aquela cena. O Projac é enorme, né? É praticamente um bairro. E assim, são várias pessoas, vários profissionais para um momento acontecer. Tem na foto que você me mandou de capa, que está na capa do podcast, você está fazendo uma selfie, e atrás da selfie está o Zé Leôncio. Tá o Zé Leôncio, tá o Irandi, tá o Papinha, tá em pé. O Papinha assim. que tá em pé, tá André Cavalcante, que é preparador de elenco. Exato. Grande André. Tem mais um diretor junto com ela. Tem, ou seja, de assistente de isso direção, naquele o David. espaço. Imagina quantas pessoas que estão ali. Ou seja, com quantas pessoas você lidou ali nesses dias? Ou seja, muitas, assim. Então não falta ajuda, né? Eu acho que é uma produção muito grande. Mas o que eu estava falando, e que eu não complementei, é o seguinte, que nossos atores aqui não deixam a desejar em nada. Não. Lá, entendeu? Você vê, inclusive é só a oportunidade de estar lá. Só um exemplo é a participação do Sandro.
O Sandro Lucozzi, O junto Sandro contigo, Lucozzi você arrebentou na série. Arrebentou. Ele fez um monólogo, que eu assisti um monólogo Sim. dele, espetacular. O André De Luca também, outro André De puta Luca, ator. fantástico Ele- ator. Fantástico O ator. Thiago Mourão também. Thiago Mourão, é um que grande eu não ator. conhecia ele como ator, fui ver agora. É uma grande participação. Não, ele é Nós muito temos bom. grandes aqui, Mas grandes é o que o atores Romeu aqui. falou, né? Não falta gente de qualidade, falta oportunidade. Que esse pessoal que não Exatamente. tenha medo, monte de portfólio, saia distribuir, É. mostre o trabalho, coloque a cara aí no mundo. Tem que colocar a cara no mundo, tem que dar a cara a tapa, tem que ir lá e bater na porta. Foi o que eu fiz na época quando eu vim de Portugal. Então, para você chegar a primeira vez na Globo, fazer um teste, qual foi o caminho? O caminho foi o mais simples. Vai lá, Você foi para o vai lá. Eu fui pro Rio. Eu vim de Portugal, temporada da Europa, Uhum. né? Foi da segunda temporada da Europa, não foi da primeira. Porque a Mauri Tangará, ele já tinha algumas pontinhas. Ele participou de Que Rei Sou Eu, Sim. ele participou de outras pontinhas de novelas na época, né? Sim, o sim. Amaury Tangará. É. Aí depois você começou a fazer as partes. Inclusive tem mais 2, 3 atrizes aqui de Mato Grosso, daqui de Cuiabá, que faz algumas participações em novela, né? Aqui. Se eu não me engano Tem. Eu não se eu não me engano é conheço. a Carol. Carol que participou também de Fim da Estampa. Eu não conhecia ela. Tem a Carol, depois eu vou passar o contato para você. Não conhecia Ela ela. também tem essas participações. Legal, bacana. E tem uma outra menina que fez uma novela das 6 aqui de Cuiabá, certo? Olha que legal, não sabia. Então, nós temos outros atores aqui também que fazem essas participações. Mas o grande destaque, cara, acho que pelo que aconteceu em Pantanal, eu, pelo menos, foi pouca participação, mas eu achei muito bonito o que fizeram por você, certo? O que Obrigado. fizeram pela participação, o trabalho, ou seja, a visibilidade que a própria TV Centro-América, ela deu isso. Ela fez a divulgação. Foi muito bem feita a mídia de participação. Sim, sua eu aqui. agradeço muito ao Ulisses Serotini, ali o pessoal que me incentivou aí, bacana. Mas eu quero dizer o seguinte, cara, quem tem sonho nunca deixa de, vai atrás, cara. Tem que ir Isso aí. atrás. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Foi muito bom o podcast, o primeiro podcast. Eu tive o prazer de receber você aqui no estúdio e a participação do Gênesis. Tem que trazer a Total Bodega agora. Não, é verdade. O próximo vai ser com o Total Bodega. E aí, quem sabe, o Gênesis consegue dançar, né? Vamos treinar até lá, né? Tem que botar esse cara pra dançar a cata piqui, hein? Mas valeu, prazer em conhecer, um beijo grande pra vocês que participaram aí, obrigado pela audiência. Valeu, Quilila, pelo Obrigado, espaço. gente. Valeu, Romeu. Um prazer conhecer. Prazer. Já conhecia, né, o seu trabalho, agora tete a tete, muito legal. E sucesso ao podcast, hein? Muito bom. Sucesso ao podcast, obrigado. Obrigado. E vai voltar mais vezes. Temos mais um assunto, certo? Muito obrigado, Romeu. Valeu, querido. E o pessoal que está assistindo aí agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um toquinho no sininho, né, Romeu? Isso aí, ó, a voz dele lembra, sabe quem? Quem? O Serginho Grossman. Sério? Não Olha, é? Serginho Grossman lembra o Serginho Grossman, então é isso aí. Eu vou ter que começar a assistir mais ele para falar um pouco meio parecido. Fala, garoto! Então, Fala, garoto! Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um toque no sininho para você receber notificações. E lembrando que esse podcast, se você estiver ouvindo pelo Spotify, siga o nosso canal e vai no YouTube e assista a gente. Que lá tem imagens, você vai conhecer quem é o Total Bodega sem maquiagem. Um abraço a todos, agradeço o Ari. Ari, valeu, Ari, um abraço Ari, valeu, e até a queixo. próxima.